Crítica ou crime? O prefeito reeleito de Planaltina, em Goiás, decide processar internautas que falaram mal dele nas redes sociais durante a campanha eleitoral. A iniciativa esquenta o debate sobre os limites da liberdade de expressão na internet. Século XXI. Vivemos em dois mundos, o real e o virtual. Nas páginas virtuais se escreve de tudo e o autor pode ou não se identificar. Um anonimato que facilita a publicação de críticas e ofensas. Mas até que ponto o que se diz aqui é liberdade de expressão ou crime? Eu acho que é uma liberdade de expressão mesmo. As pessoas têm o direito de postar o que elas querem na rede social delas, só que tem que tomar cuidado, que muita gente acaba ofendendo outras pessoas. Essa crítica, ela não pode ser uma afirmação inverídica, por exemplo, de um fato imputado como crime. Por quê? Porque isso pode caracterizar uma calúnia. E essa crítica ela não pode ser ofensiva, porque pode caracterizar o crime de difamação. Qualquer um pode ser vítima de ofensas na internet. Quem é uma figura pública, claro, sempre está mais exposto. Foi o que aconteceu com o político José Olinto Neto, do PSC. Prefeito reeleito da cidade de Planaltina, em Goiás, durante toda a campanha ele foi chamado de ladrão nas redes sociais. Nesta página, os eleitores de José Olinto são chamados de burros. As postagens seriam de opositores, segundo o procurador-geral do município de Planaltina, Benedito Rocha, que conversou com a gente por telefone. Isso aí é um crime comum, é a mesma coisa de eu pôr na imprensa que o fulano é ladrão, falar que o camarada é pedófilo, é estuprador. Apesar de estarem usando o meio cibernético, eles estão construindo aí um crime comum. Nos casos em que nós conseguimos identificar, nós representamos, daí a revolta. Há internauta dizendo que, no caso de Goiás, estão tirando o direito à liberdade de expressão. Ouvimos as opiniões nas ruas de São Paulo. Até a liberdade de expressão tem limite, né? Ela termina onde começa a liberdade do outro, né? A dignidade da outra pessoa. Eu não acho que é uma cercear a liberdade de expressão, não. Acho que não pode levar nada a sério, que é inscrito no Facebook, Twitter, Orkut e qualquer outra rede social. Na verdade, o que a gente tem falado aqui no jornal, a Maristela sabe disso, porque a gente já sofreu até com agressões aqui, é o seguinte, no mínimo as pessoas têm que dar o nome e sobrenome, na hora que agride, na hora que xinga. Tem que ter essa coragenzinha pequenininha para fazer, né? Porque a outra coisa que está se discutindo aí é o limite, né, dentro da rede. Agora, essa coisa de dar o nome, que no fundo a gente está falando do anonimato, que por trás do anonimato está uma big covardia, que as pessoas não põem a cara, não põem o nome, não põem o sobrenome, nem endereço, só xingam escondidinho ali. Mas o importante é saber que a internet não é o faroeste, não é um mundo sem lei. As leis também se aplicam à internet, ao mundo virtual. Então, o importante é que quem se sente ofendido, se a liberdade de expressão implicou na prática de crime, difamação, né? Então, falsidade ideológica ou outra, se dirigir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, se dirigir à delegacia específica de crimes da internet, eles podem não descobrir o nome da pessoa pode não aparecer ali, mas o IP dela está ali. Eles fazem as impressões digitais virtuais. Hoje em dia, os delegados, com seus assessores da delegacia de crimes informáticos, eles chegam exatamente onde está o computador, na casa da pessoa, no endereço. Então, tomem muito cuidado, porque a internet não é um mundo sem lei, não. Mas tem que ir no lugar certo, fazer o boletim de ocorrência e não se lamentar em casa, né? Agora, essa atitude é que é uma outra coisa a ser avaliada, não é? Quando você... Eu penso que, além da questão jurídica, que é super relevante, eu acho que é preciso analisar o papel da formação do cidadão. Em outras palavras, a participação no espaço público, que a internet viabiliza, e a discussão sobre as candidaturas é ultra saudável e bastante auspiciosa na escolha democrática. Agora, é fundamental que as instâncias de socialização que preparam o cidadão, como, por exemplo, a escola, elas comecem a perceber que o mundo hoje é revestido de características de convivência e de possibilidades de manifestação que exigem da escola uma formação moral mais clara na hora desse tipo de participação. Em outras palavras, o fato de exigir lei, o fato de existir lei, não garante que as pessoas propriamente pudessem ter sido alertadas antes e preparadas antes para uma participação política mais sadia.
E eu penso que a escola, nesse ponto, come uma bola enorme. A escola ela tem um papel muito defasado, em especial, né, no que diz respeito aos meios de comunicação. Há uma ignorância na escola em relação ao alcance da participação nos meios de comunicação. As câmaras municipais no país inteiro correm para aprovar reajustes salariais dos próprios vereadores. Na tarde de hoje, a Câmara Municipal de Salvador aprovou em regime de urgência reajuste de 43,5% nos salários dos parlamentares. O aumento passa a valer em 1º de janeiro, quando toma posse a nova legislatura. O valor mensal será de R$ 15.031. Cada Câmara decide o percentual de reajuste, um privilégio que geralmente desagrada a população. No mês passado, em Sertãozinho, cidade de 110 mil habitantes no interior paulista, os salários foram aumentados em 25%, passando a R$ 10.020 a partir de 2013. Manifestantes revoltados invadiram o plenário e os vereadores foram retirados com escolta da polícia. A cena se repetiu em São João da Boa Vista, também no interior de São Paulo. No início desse mês, a cidade de 83 mil habitantes viu os vereadores aprovarem aumento de 12% e muitos protestaram dentro e fora do Legislativo. Os vencimentos sobem para R$ 4.118 por mês. Contando também com verba de gabinete, as despesas anuais da Câmara São Joanense devem passar de R$ 3 milhões. Bom, esse é um filme que a gente já viu, né? Em outras situações, com deputados, tanto no âmbito federal como estadual, quer dizer, não é novidade. A falta de vergonha não tem fim, porque se eles buscassem um aumento, vamos dizer, a reposição da inflação, né? Não, é 40%, então são bases para aumento absolutamente vergonhosas. Mas o princípio de funcionamento do Estado é um princípio de freios e contrapesos. Seria normal que se pensasse numa solução alternativa e que os salários dos parlamentares não dependessem exclusivamente da sua própria deliberação, porque toda vez, todo ano, isso se repete, uma lenga-lenga absolutamente repetitiva e enfadonha. Será possível que institucionalmente há tantos juristas no mundo, né, que tem nas leis o seu único objeto de reflexão? Será que ainda não se pensou numa pirueta que desse valor a Montesquieu e garantisse, de alguma forma, um controle sobre essa autonormatização dos vencimentos, que é absurda e permite a pessoas sem moral esse tipo de ganho abusivo? A seguir, FUNAI reconhece que índios Guarani, no Mato Grosso do Sul, vivem confinados em pequenas áreas.